Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Então vamos falar de relatórios contábeis. Nós já vimos em vídeos anteriores que a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio das entidades e ela tem o objetivo de prestar informações para os principais usuários primários, principais stakeholders, acionistas, fornecedores, enfim, quem trata diretamente com a organização, próprios gestores, embora esse paradigma seja tradicional, ele vem mudando aí para uma prestação de contas para toda a sociedade. Agora, como é que a entidade faz isso? Através de relatórios contábeis. E existe uma série de relatórios contábeis. Nós já falamos, inclusive, de alguns em aulas anteriores, como o balanço patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício, que são os relatórios contábeis mais importantes, porque eles são obrigatórios para todo e qualquer tipo de empresa. Então, aqui PME é as pequenas e microempresas, aqui as empresas geral, média, tá? Até as grandes empresas, de certa forma, que a capital aberto são aquelas empresas que tendem a ser maiores também. Não necessariamente você tem sinônimo de empresa grande, você tem empresas grandes de capital fechado, tá? Mas independente de qual o porte da empresa, todas elas vão ter que apresentar para fins de jurisprudência, até de gestão mesmo em si, o balanço patrimonial ou aí a demonstração do estado de exercício. Para fins de jurisprudência, tá? De gestão é porque é o mais convencional. Tá? Existem várias leis que disciplinam isso, nós não vamos aqui adentrar, mas a lei das SAs, que é uma lei antiga já, da década de 60, ela já disciplina isso aí também. Então, beleza, existe também demonstrações do estado abrangente, que é obrigatória para as empresas em geral e para as de capital aberto. No caso das pequenas empresas, ela é substituída por essa outra aqui, ó, demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Esse relatório, ele substitui também para pequenas e microempresas as demonstrações da mutação do patrimônio líquido, tá? Só que a DRA, demonstração do resultado abrangente, e a DMPL, que é essa outra aqui, são obrigatórias para as empresas em geral e para as empresas de capital aberto. Demonstração de fluxo de caixa é facultativo para as pequenas e microempresas. Para as empresas em geral, somente para aquelas que o patrimônio líquido for maior que 2 milhões e é obrigatório para o capital aberto. Só que vem ganhando mais força a questão do fluxo de caixa. Já faz um tempo, não é tão recente assim. Por conta do que eu falei numa aula anterior, muitos dos métodos de valoração de empresas, que são importantes, por exemplo, para grandes investidores, para definir compra e venda de empresas, negociação de forma geral, se baseiam no fluxo de caixa. Demonstração de valor adicional, DVA, facultativo para as empresas menores, também para as empresas em geral, mas é obrigatório para as empresas de capital aberto. E as notas explicativas, todas são obrigatórias para todas elas. Por quê? O relatório contábil ele é bem numérico, ele vai apresentar vários números, e, claro, a parte qualitativa vai estar lá nos itens do relatório, né? Os ativos, as contas do ativo, passivo, patrimônio líquido, só que é bem técnico. Às vezes, por exemplo, a empresa teve um resultado aí, talvez inesperado, né? Um lucro operacional baixo, e aí quem está analisando aquela empresa quer saber o resultado daquilo, e a gestão ela pode explicar melhor por que aquele resultado foi baixo. Teve a ver com o aumento do dólar, teve a ver ou então com alguma coisa inesperada, né? Que se fala. E às vezes até colocado, às vezes você até corrige o balanço patrimonial quando acontece eventos atípicos dentro da empresa que alteram ali alguns dos itens importantes, da DRE, do balanço patrimonial, enfim, né, de qualquer um desses relatórios aqui. Por isso que as notas explicativas são importantes.
É claro que nas empresas de capital aberto, quando ela divulga, as empresas são obrigadas a divulgar esses relatórios contábeis aqui que estão aqui, né, como obrigatórios de 3 em 3 meses, ela faz uma conferência, né, com o CEO da empresa para começar a discutir aqueles resultados, tá? Então, o balanço patrimonial é o que vem a ser a descrição sintética da posição financeira da entidade em uma determinada data. Então, é um relatório estático, tá? É a posição financeira naquela data. Então, é composto pelos ativos. Isso aqui nós já falamos, até em outras aulas. O ativo é o conjunto de bens e direitos que ficam sempre do lado esquerdo. Passivo, que são as obrigações com terceiros. Né? Vou colocar aqui no plural. E o patrimônio líquido, obrigações com a empresa, então diretores, acionistas, ou o capital do sócio. Tá? Então, sempre você tem que chegar a essa equação, que o total do ativo seja igual ao total do passivo mais patrimônio líquido, né? Mais PL. Em alguns livros, o passivo vai estar com essas duas contas, como conjunto dessas duas contas. Tá? Isso aí, mas no geral a conta é essa. Ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Ativos podem ser circulantes e não circulantes. Então, os ativos circulantes são aqueles que circulam, dessa noção de curto prazo. Então, todos os ativos, bens e direitos, cuja liquidação, o que significa liquidação? Transformação em dinheiro mesmo, propriamente dito, seja na conta corrente ou dinheiro papel, tá? Em dinheiro líquido. Em menos de um ano. Então, a conta caixa, que é aquilo que de fato a empresa tem em dinheiro, é um ativo circulante. Uma duplicata a receber de uma venda que a empresa fez, tá? Fez a prazo de 12 meses. Todas as parcelas vão estar no ativo circulante. Agora, se a empresa tiver feito uma venda a prazo de 30 meses, as 12 primeiras vão estar no ativo circulante e depois as 18 últimas vão estar no ativo não circulante, porque já vai ter o prazo de mais de um ano. Tá bom? E a mesma ideia vale para os passivos, porque existem passivos que a liquidação dele já está próxima em um ano, e passivos que não, que vai ser dívidas aí de longo prazo que a empresa possa vir a ter, ok? Então essa divisão é muito importante, porque se a gente considerar, tem empresas que se a gente não considerar essa diferença, ela pode ter muito mais ativos do que passivo, mas pode ser que os passivos dela de curto prazo sejam bem maiores que os ativos de curto prazo, e ela vai ter um problema de caixa para honrar seus compromissos, ok? Então por isso que se faz essa divisão, tá? Essa divisão de circulante e não circulante está mais relacionada à gestão de curto e de longo prazo. As duas têm que ser conciliadas dentro da empresa. Demonstração do estado do exercício. É um relatório mais de fluxo, né? Não é um relatório um tanto quanto dinâmico. Então, os itens da DRE, né? Demonstração do estado do exercício, podem ser vários, mas os básicos são esses daqui, tá? Então, aqui é um exemplo hipotético, obviamente. Então, a empresa começa registrando com a receita bruta de vendas, aquilo que ela vende, tudo que ela vende, tá? Aqui no caso 500 mil, nesse exemplo. Aí pode ser que a empresa ofereça alguns descontos de venda. Provavelmente você já conseguiu né? O vendedor te ofereceu um desconto ali, você chorou, ele colocou um preço a menos. Isso entra nas deduções de venda. Depois que você diminui isso aí vem receitas líquidas de venda. Aí, que é a receita bruta menos as deduções. Aí vem os custos sobre vendas depois, que é o custo para você produzir, custo dos processos produtivos, né? De toda a cadeia produtiva, não só de fabricação, também de armazenamento, enfim. Então, os custos sobre venda. Receita líquida de vendas menos os custos sobre venda, você chega no resultado operacional bruto. Tá? Nesse caso aqui, está chegando a 122 mil. Só que podem ter outras despesas diversas, por exemplo,
a empresa perdeu um processo na justiça, entre outras coisas, tá? Isso inclusive pode ser, se for um estado atípico, a empresa pode fazer, além da demonstração, como está aqui, uma demonstração corrigida, desconsiderando aí esse estado atípico, porque às vezes quem está analisando a empresa, principalmente o investidor, ele está interessado na evolução desses valores aqui, né? Não só, por isso que é um relatório muito mais estático. Embora o balanço patrimonial também é analisado muito a evolução. Então, é uma informação relevante se essas despesas da ordem de 53 mil vão continuar, se é uma despesa que vai ser ali recorrente ou não. Agora, se fosse recorrente, provavelmente estaria aqui, né, no custo de venda. Como está aqui em despesa diversa, está dizendo que não é algo que vai ser recorrente. Por exemplo, se for uma DRE de um ano, naquele ano especificamente a empresa teve uma despesa aí com uma ação judicial que ela perdeu. Mas isso não vai, provavelmente não vai se repetir ano que vem. Por isso que o resultado operacional é importante. Porque se isso não se repetir, por exemplo, o resultado final, a gente já vai chegar lá, poderia ser bem maior. Tá? Se não tiver no outro ano, mantendo mais ou menos esses valores aqui, sem essas despesas aqui, que é quase 50% aí, né, do resultado operacional, a empresa teria um resultado final melhor. E receitas diversas também, tá? Aqui no exemplo foi de ordem bem menor. Depois que você considera isso aqui, você chega no resultado operacional líquido, aqui 70 mil, e aí você diminui dos impostos, imposto de renda e contribuição social para o lucro líquido. Que aí o percentual que a empresa paga de imposto de renda e contribuição social depende de empresa para empresa. Algumas empresas recebem isenções ou reduções aí do imposto de renda a ser pago. Exemplo, a Grendene, quando atua no Nordeste, né, por ser uma região aí de baixa renda, o governo acaba diminuindo o imposto a ser pago, tá? Assim como a Matias Branco, para incentivar essas empresas a atuarem nessa região. Então depende muito de qual empresa. Só que no geral, o Brasil paga. No Brasil, o que se paga de imposto na pessoa jurídica é alto, tá? 35%, em torno de 35%, enquanto que em outros países desenvolvidos se paga ali em torno de 20%. E aí o que acontece? Tem uma discussão que ela é muito forte, a vira e mexe está vindo, que é de você tributar dividendos. O que são dividendos? Antes da gente chegar lá, né? Depois que você diminui aqui do estado operacional os impostos, você chega no lucro líquido, que é, no caso aqui, 5 mil. Esse lucro líquido, ele, por mutação do patrimônio, ele vai para o patrimônio líquido, se a empresa quiser deixar no caixa da empresa, né? Vai ali para o patrimônio líquido. Não entra no caixa, entra no patrimônio líquido, porque faz parte dos acionistas. Ela pode mandar para o caixa. Aí vai ter que criar uma outra conta, né? Em termos de balancete. Mas, ou ela pode distribuir para os sócios na forma de dividendos. Tá? Então, colocou 65 mil, não quer dizer que vai distribuir tudo ou deixar tudo na empresa. Ela pode decidir distribuir 50 mil, os outros 15 mil investir na empresa. Então, o que acontece? Essa distribuição de dividendos no Brasil ela é isenta, porque em outros países, por eles pagarem menos imposto aqui, o que é que eles fazem? Eles tributam aqui. Lembra que eu falei logo na primeira aula que, aliás, na aula anterior, um princípio da entidade diz que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física. Essa distribuição de dividendos é justamente isso, é quando você pega uma parte do patrimônio da pessoa jurídica e dá para a pessoa física, na forma de distribuição de dividendos, mas é qualquer pessoa? Não, são os acionistas. A distribuição é proporcional. Se, por exemplo, eu tenho metade das ações dessa empresa aqui, ela distribui 50 mil de dividendos, eu vou ganhar 25 mil. Quem tem 10% das ações vai ganhar 5 mil. Assim, é bem fácil nós entendermos. No Brasil, quando a empresa distribui dividendos, até pouco tempo ela não era tributada.
né? Eu não sei como ficou até isso, parece que passou essa tributação de dividendos. Aí se alegava, é um absurdo, porque nos países desenvolvidos se tributa as empresas, isso acaba favorecendo uma elite e tudo mais. Só que, nesses países que tributam dividendos, o que se cobra de imposto de renda e contribuição social para o lucro líquido é menos do que no Brasil. Então, se você continuasse com essas alíquotas, porque se tributou dividendo, mas se diminuiu para essa contribuição social, não me lembro como foi bem que passou essa nova reforma. Se você continuasse com as alíquotas 35% aqui e tributasse por padrão 15% aqui, não é 35% mais 15%, porque aqui você está tributando acima de um montante menor, tá? Mas tem um cálculo aí que é da matemática financeira que chegava a 40 e pouco por cento, que seria um valor altíssimo em comparação com o quanto é tributado no mundo. Então, esses países desenvolvidos não chega, acho que chega a passar um pouco mais de 30% é muito, a tributação total, tá? Quando você considera o que é tributado aqui e o que seria tributado não faz parte da DRE, mas numa linha após a DRE, que é da distribuição dos dividendos com a tributação. Até pode entrar a distribuição de dividendos na DRE, tá? Que seria depois aqui do lucro líquido. Mas é isso que acontece, tá? As pessoas, por não entender de contabilidade, acabam caindo nessa de que no Brasil as empresas pagam pouco imposto, ou os acionistas pagam pouco imposto. Diretamente sim, ou pelo menos era assim, tá? Isso modificou. Era assim, não pagava imposto na distribuição de dividendos, mas como o acionista ele era dono do capital dessa empresa, ele pagava de fato muito imposto ainda antes do lucro líquido, ou seja, após o resultado operacional. Então, quando você calculava o total de imposto, né, considerando aí toda essa operação, a carga tributária no Brasil ela é alta, tá? Então, tanto as pessoas jurídicas como as pessoas físicas pagam muito imposto para o nosso país. Bom seria se nossos serviços públicos tivessem a qualidade proporcional, né? Aí tudo bem. Agora, para você pagar uma quantidade absurda de imposto, como é o imposto de renda da pessoa física também é alta, e os nossos serviços públicos, no geral, ainda for falho, claro, com suas devidas exceções, tá? Mas ainda está muito aquém do que se manejaria. Só para a gente pensar, por exemplo, na qualidade da educação, que nós não avançamos já faz aí séculos, da educação básica principalmente. Então, assim, ao meu ponto de vista, há uma distorção do quanto a gente paga de imposto, o quanto o Estado oferece para a gente de qualidade de serviço. Mas isso já é outro debate, tá? Então, aqui são os itens principais da demonstração do exercício. Claro que isso aqui está muito resumido. Se você pegar aí as grandes empresas, vão ter mais itens ou sub-itens dentro desses daqui, que podem ser eventualmente importantes. Mas essa aqui é a noção básica, tá? Demonstrações do fluxo de caixa. De respeito à entrada e saída efetiva do dinheiro na empresa. Então, é muito importante para o capital de giro, que é o capital de giro, aquele capital que vai financiar a empresa ali no curto prazo, nessas operações. Imagina que você abriu uma empresa agora e você precisa comprar produto, você precisa ter um local de venda, pode ser uma empresa online, ok, você precisa contratar funcionário, só que só que você ainda não vendeu nada, não entrou nada de dinheiro das operações da empresa. Então você está precisando de um capital inicial. Esse capital vai funcionar no primeiro momento como capital de giro, tá? Porque você vai precisar integrar diversas formas, pode ser integralização do capital dos sócios, né? Você colocar dinheiro na empresa, o capital que cada sócio vai integralizar, pode ser um financiamento, enfim. Só que o que acontece é quase que uma disputa de gato contra rato, né? Porque você usa esse capital, ok, você está com uma dívida, a empresa faz as operações, você paga a sua dívida, só que você vai ter que comprar novamente os itens para continuar as operações da empresa. E aí você vai ter que ter uma certa quantidade de caixa
Porque pode ser que o que você recebeu de vendas não seja suficiente para você pagar a sua dívida anterior e para você adquirir novos produtos. E aí, esse capital inicial ele vai ter que financiar a empresa durante muito tempo, para que ou então a empresa pode constituir novo financiamento para fazer o capital, para necessidade de capital de giro, ok? Então tem que avaliar quanto é que a empresa vai precisar qual o capital que a empresa vai precisar para manter suas operações, porque existe um delay entre o prazo que você paga para receber os insumos, produtos, enfim, os seus custos, e o prazo que você recebe o dinheiro dos seus clientes. Durante esse momento você tem que ter um capital que é para manter a empresa ativa. Esse é o conceito de capital de giro. Claro que o ideal é que depois de um determinado tempo de operação da empresa, ela consiga se financiar, ou seja, o lucro de vendas ele seja suficiente tanto para cobrir as dívidas anteriores da empresa, as obrigações anteriores, como para adquirir novos produtos, tá? Só que aí existe uma série de questões, por exemplo, a empresa, é viável para uma empresa ter dívida, tá? Para a pessoa física, geralmente não é viável ter dívida, porque os juros da dívida costumam ser altos. Claro que a gente está falando do ponto de vista estritamente contábil, mas tem N situações, né? Por exemplo, você contrair uma dívida, pessoa física, ali para pagar uma faculdade em um determinado momento, uma privada, mas que depois de você concluir seu curso, você vai ter um acesso de fato a algum emprego, pode ser viável, porque você depois que ganhar seu salário é, vai conseguir abater, né? Pagar toda essa dívida. Essa seria, em teoria, o que se pensava por FIES, não foi o que aconteceu na prática. Mas, mas os juros para a pessoa física costumam ser altos. Para a pessoa jurídica, além dos juros, no geral, serem menores, o que ela paga com dívida, ela pode deduzir do imposto, porque ainda existe isso aqui, olha. Imposto de renda e contribuição social do lucro líquido, a empresa pode usar uma série de elementos, aqui, inclusive doações, para diminuir o que ela paga de imposto de renda e contribuição social para o lucro líquido. Assim como as pessoas físicas, né? Quando você vai fazer esse imposto de renda, se você gastou ali com saúde, com educação, você pode diminuir o quanto que você vai pagar de imposto de renda, pessoa jurídica também. Só que um item que permite a pessoa jurídica diminuir aqui o imposto de renda é justamente os juros de empréstimo, no caso, do financiamento que ela adquiriu. Por isso que, do ponto de vista financeiro, é viável a empresa ter dívida. Só que tem que ter dívida controlada, tá? Então, como é que isso é feito isso? Você vê o tanto que a pessoa, que a empresa tem de dívida e compara com algum outro item. Pode ser o estado operacional, se compara bastante com o estado operacional líquido, com o patrimônio líquido. Tem vários indicadores de endividamento da empresa. Então, por exemplo, imagina uma empresa que tem uma dívida de 1 milhão, só que o resultado operacional líquido dela, recorrente, é de 3 milhões. Então a situação financeira está relativamente boa. Dá para dizer que está boa, dá para dizer que está boa, porque é resultado operacional líquido. Agora, uma empresa que tem uma dívida de 500 mil, menor do que a dessa primeira empresa, mas tem um resultado operacional da margem de 100 mil, pode não estar numa situação financeira boa. Agora tem que ver a natureza dessa dívida, se é dívida de curto, de longo prazo, tem essas questões mais detalhadas. E que vai ser importante para a questão do fluxo de caixa, porque a empresa pode ter lucro na DRE, mas não está com o dinheiro em caixa para cumprir suas obrigações. É a diferença de regime de caixa para regime de competência. Tá? O fluxo de caixa ele é mensurado no regime de caixa, ou seja, o que de fato entra e sai da empresa. O balanço patrimonial da DRE são o regime de competência, ou seja, não necessariamente o que entra e o que sai de dinheiro na empresa, mas o que entra e o que sai de ordem de compra, ordem de venda. Então, vou dar o um exemplo aqui de um produto que foi produzido, desculpe a redundância, ao custo de R$ 500 e vendido por R$ 900 de 3 vezes. Eu estou colocando de forma bem simplificada, a gente viu que existem outros itens aqui, mas aqui é como se fosse o relatório de fluxo de caixa e o relatório da DRE aqui, tá?
No fluxo de caixa, a empresa vai receber R$ 300 todo mês, nesse caso aqui, janeiro, fevereiro e março, porque foi uma compra aí parcelada. E a despesa de R$ 500 foi no primeiro mês, ou seja, ela teve lucro no primeiro mês, no prejuízo, perdão, no primeiro mês de R$ 200 e depois lucro de 300 e de 300. Na DRE, como a ordem, né, de venda ocorreu em janeiro, os R$ 900 vão ser lançados em janeiro. E a despesa em janeiro. Então, você teve o lucro de 400 em janeiro, no regime de competência, e nos outros meses, considerando apenas essa operação, não teve nada. Então, percebam essa diferença. Porque aqui a empresa está tendo um prejuízo. O que ela vai precisar? De um capital de giro para cobrir esse prejuízo em janeiro. Tá? Ela pode não ter. Então, percebo que no relatório da DRE dessa empresa pode estar um lucro de R$ 400 e você pensar, a empresa está boa, está dando lucro. Só que na prática, em termos de caixa, ela pode estar com problema. Por isso que é importante você analisar a demonstração do fluxo de caixa da empresa, tá? Como eu falei, ela pode estar com lucro na DRE, mas sem dinheiro para cumprir suas obrigações de curto prazo. Aqui é um resumo dos principais itens, tá? Recurso econômico ativo. Então, é o recurso econômico presente, controlado pela entidade como estado de eventos passados. Isso aqui é o conceito dado lá no CPC 00, tá? Então, recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, não necessariamente que vai produzir, mas tem um potencial, tá? Por exemplo, se a empresa tem ali um automóvel dentro dos seus ativos, é porque ela vai usar para alguma coisa, né? Como ver funcionário, enfim, fazer entrega, então ela vai gerar um determinado receita. Pode estar lá até guardado, não sendo utilizado para nada no momento. Está lá no estoque, sei lá. Só que não é nem no estoque o termo técnico, né? Porque estoque é quando estão os produtos, né? A não ser que ela venda automóvel. Mas pode estar lá guardado, um galpão. Só que ele tem potencial, ao menos. Reivindicações, esse termo é utilizado, não, nem sempre, tá? Mas por alguns autores aí, para o conjunto de passivo e patrimônio líquido. Lembram lá do balanço patrimonial que passivo e patrimônio líquido ficam do lado direito, tá? Do balanço patrimonial, e o ativo do lado esquerdo. Então, passivo são as obrigações presentes da entidade de transferir um recurso econômico, e patrimônio líquido é a participação residual dos ativos na entidade após a redução de todos os seus passivos, né? A PL é igual a ativo menos passivo. As alterações que ocorrem e ocorrem na DRE, tá? Também chamadas mutações do patrimônio líquido, são as receitas. As receitas e despesas, perdão, né? As receitas aumentos nos ativos ou reduções nos passivos, que resultam em aumento no patrimônio líquido, exceto aquelas referentes com a contribuição de detentores de direitos sobre o patrimônio. O que significa isso aqui? É quando os acionistas, eles injetam dinheiro na empresa, tá? Pode ser tanto no início das operações da empresa, que é o capital inicial, ou pode ser aí durante ao longo das operações da empresa, quando a empresa ela faz uma nova oferta de ações. Estou falando mais das empresas de capital aberto, mas esses mecanismos são muito parecidos na empresa de capital fechado, né? Que não necessariamente tem ações no mercado, mas elas têm cotas, que aí podem ser negociadas mais de forma menos, como é que eu posso dizer, menos transparente para a população em modo geral, né? Não é de forma ilegal, não. É menos público, né? De forma mais sigilosa. E as despesas são reduções do ativo ou aumento nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes à distribuição aos detentores dos direitos sobre o patrimônio, ou seja, de distribuição de dividendos, como eu falei bastante aqui nessa aula. Então, distribuição de dividendos não é despesa, integralização de capital não é receita, tá? Porque não vem, de modo geral, das operações da empresa. É o dinheiro que os acionistas colocam na empresa ou a empresa devolve para os acionistas, tá? Então, isso aí não é contabilizado como receita ou despesa.
Só aqui são as principais referências dessa aula. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima.